Arthur cerrou o punho com raiva. Ele exalou pesadamente, inclinando os cotovelos para trás em sua cadeira, dizendo a eles para contar tudo a ele. Arthur notou que ele bombardeou os dois comandantes com suas perguntas por horas, adicionando que ele tinha passado 2 anos sem novas informações. E Cativante e Ren tinha apenas dito a ele o que eles achavam que ele precisava saber, mas não foi o suficiente para ele. Arthur imaginou a imagem de um rei e uma rainha. Ele notou que, de acordo com Virian, os Gliders se concentraram, a maioria de seus esforços no Reino Anão, na esperança de recuperar sua lealdade. O protagonista imaginou Curtis e Kathleen destruindo monstros. Ele observou que Curtis e Kathleen fizeram o mesmo, como Tessa, formando uma equipe para ganhar experiência de combate real. Na linha de frente, Arthur imaginou como Vincent gerenciava as pessoas. Ele notou que sua família estava no castelo para sua segurança, mas a família Halstead estava em outro lugar. E Vincent estava usando seus recursos para apoiar a guerra. O protagonista olhou para o velho atentamente, perguntando se seus pais expressou o desejo de participar da guerra. Virian disse que seu pai tinha, mas ele disse a ele para esperar até que ele voltasse, ou até que Awen fosse um pouco mais velha. Arthur suspirou pesadamente, agradecendo ao ancião. Ele disse que não podia imaginar como seria saber que seu pai tinha ido para a guerra e morreu nele, quando ele nem teve a chance de participar. A boca de Arthur se abriu ligeiramente. O senhor e o ancião olharam para o protagonista. O mago disse que agora era hora de seguir em frente para o propósito desta reunião. O mago olhou para a frente com um olhar sério. Ele disse que sabia que eles não tinham trouxe-o lá para reunir com sua família e que era algo sério, o suficiente para esconder de sua neta, ou ele teria dito a ela. De volta ao acampamento, Darian abaixou a cabeça, suas sobrancelhas enroladas. Ele disse que Tasha era ambiciosa e treinou duro. O protagonista cruzou os braços, dizendo que ele estava ainda mais preocupado com a segurança dela do que qualquer outra coisa. Observando que ele entendeu, Arthur virou a cabeça para o senhor. Ele disse a ele para corrigi-lo se ele estivesse errado. Mas aparentemente essa batalha era uma preocupação para todos na linha de frente. E apesar da linha defensiva na parede, impedindo mutantes e soldados de Alacrã de sair, as clareiras da besta, Aldear fechou os olhos e acenou com a cabeça. Arthur acrescentou que os portões de teletransporte escondidos, instalado pelos espiões de Lacriano, bem como seu controle das bestas Mona, eram bastante perigosos, além do poder de luta do inimigo. Arthur estreitou o olhar, dizendo que era muito suspeito. Os meninos continuaram a sentar à mesa. O mago disse que a besta Quaid seria uma base ideal para eles, considerando que o SIS, bestas de mana da classe S, estavam sob seu controle. Mas isso foi muito contundente. O mago cruzou os braços. Ele disse que, se eles não pudessem romper suas defesas, então ou eles eram muito fortes, ou eles estavam apenas ganhando tempo. Virian olhou para a mesa pensativamente. O mago olhou para os meninos com um olhar sério. Ele disse a Virian que, a julgar por sua expressão, ele poderia definitivamente dizer que o último era verdade.
O ancião desviou o olhar com um olhar sério. Ele disse que as evidências vieram recentemente à tona, que confirmou suas suspeitas. Alder levantou-se de sua cadeira. Pegando um pergaminho, ele disse a Arthur que ele não podia permitir que ele se culpasse pelo que ele estava prestes a dizer a ele. Tudo, querida, espalhe o pergaminho com a impressão azul na mesa. As empregadas olharam para ele com horror. O senhor disse que não era de Catias. Se era com isso que ele estava preocupado. O senhor cruzou os braços, dizendo: era um navio construído por um lacriano, usando seus desenhos. O mago olhou para o papel. Ele agarrou com força em sua mão. Um lutador preocupado correu para o corredor, chamando ao senhor em Virian. Virian olhou para o lutador com um olhar ameaçador. Perguntando o que estava acontecendo, o cara olhou para o lutador. O cavaleiro disse que o movimento foi visto e eles estavam se aproximando da costa oeste. O cavaleiro tremeu de medo, dizendo que eles estavam lá. Os olhos do protagonista se arregalaram de perplexidade. O cavaleiro notou que eram navios lacrianos. A cadeira caiu no chão. O protagonista correu abruptamente para a saída. Ele e Seonvin correram pelo corredor. Seonvin olhou para Arthur com preocupação. O mago passou correndo pelo lutador, quase derrubando-o de pé. O protagonista correu até as portas, perto do qual os guardas estavam parados. O guarda olhou para Arthur em perplexidade, pedindo-lhe para declarar seu nome e propósito. O guarda agarrou o protagonista, parando ele. Os pés do protagonista deslizaram pelo chão. O lutador afastou o protagonista. O mago pediu para abrir seus portões. O guarda colocou a mão na frente dela. Ela disse que todos os movimentos devem ser coordenados com o comandante Virian ou Lord Alder. Observando que eles não haviam recebido nenhuma ordem deles, então nada funcionaria. Arthur disse que havia entrado recentemente neste castelo, com Velin e Alder observando que sabiam que ele havia saído. Então ele insistiu que eles o deixassem passar. O guarda olhou arrogantemente para o protagonista, observando que o comandante Virian e Lord Alder. O guarda acrescentou que, não importa o quão arrogantes os filhos de nobres fossem, eles precisavam aprender a respeitar os mais velhos. O guarda olhou para o cara com preocupação, dizendo que era perigoso sair sozinho. Em tal momento, o protagonista suspirou pesadamente. O guarda disse que se ele tivesse um guarda-costas. Os lutadores agarraram suas gargantas com as mãos. O protagonista emitiu uma aura intimidante, dizendo que seria sábio para eles não tentarem patrociná-lo. Na hora errada, mais velho chamou Arthur. As empregadas olharam para trás. O senhor caminhou até o mago, colocando a mão em seu ombro. Ele disse que Arthur estava livre para sair se quisesse, dizendo ao mago para não agir precipitadamente, como ele não queria o tempo que o Ensam havia perdido. Ir para o lixo. O protagonista olhou para o senhor. Balançando a cabeça, a empregada correu pelo portão, gritando para eles montarem o portão, para viajar para Aresen. Duas silhuetas pretas estavam perto da diretora. Cynthia estava dormindo profundamente deitada na cama. A silhueta preta disse que era imperativo que ela lhes dê o máximo de informações possível.
As silhuetas pretas ficavam opostas uma à outra. A silhueta disse que seu conhecimento poderia trazer-lhes vitória, acrescentando que ela deveria pensar nos milhões de vidas. Ela salvaria se cooperasse com eles. A silhueta negra sorriu sanguinariamente, dizendo que estava tudo bem se ela morreu dos efeitos da maldição, acrescentando que sua missão acabaria quando eles obtiveram as respostas. Os olhos de Cynthia se arregalaram de horror, pensando que ela ia morrer. A diretora olhou para o teto em choque, dizendo que ela pensava que Lord Alder enfraqueceu a maldição. Silhuetas borradas pairavam no espaço. Tempo claro estava acima dos prados de flores. A jovem Virian perguntou à jovem Cynthia o que ela planejou fazer depois que a guerra acabou. Virian sorriu contente, dizendo que eles sabiam um ao outro por algum tempo e que eles foram inimigos por parte desse tempo e não para o outro. Mas ele sempre teve apenas uma coisa em mente. Cynthia sorriu perversamente perguntando o que era. Seu amor eterno por ela. Turian acenou com a mão. Sorrindo amplamente, ele se desculpou, dizendo não, acrescentando que ela não deve esquecer que ele era casado. Cynthia disse que os nobres não foram dissuadidos por isso. Virian disse que eles, os elfos, eram leais. A garota de cabelos castanhos olhou para o elfo surpresa. O elfo disse que ficava pensando sobre que tipo de professora e modelo ela poderia tornar-se. O elfo olhou para o céu com um sorriso, dizendo que ele poderia facilmente imagine-a como a chefe de alguma academia de prestígio, levando a geração mais jovem a um grande futuro. A garota de cabelos castanhos disse que isso era, de alguma forma, inesperado, perguntando o que o levou a tais conclusões. Uma borboleta pousou na mão da garota de cabelos castanhos. O elfo disse que muitas coisas, acrescentando que ela deveria considerar seriamente o ensino, profissão, observando que ele tinha certeza que ela gostaria. A borboleta sentou no dedo da menina. Cynthia olhou para a borboleta, voando para longe com um sorriso. Ela disse que nesse caso, talvez ela abrisse sua própria academia, notando que ela gostou da cidade de Zirus. A menina colocou a mão no ombro de Virian. Virian perguntou o que era a academia para magos na cidade flutuante, notando que ele gostou. A garota perguntou se ele queria ser cofundador. Então Darian olhou para a garota de cabelos castanhos com surpresa. Ele riu segurando o estômago com a mão. Berian perguntou como eles iam chamá-lo. O bom esqui em uma escola feita de ralate. Vioen enxugou as lágrimas de seus olhos, recusando a oferta. Ele acrescentou que talvez quando chegasse a hora, seus netos ou bisnetos estudariam lá. Se fosse bom o suficiente para eles. Claro, Cynthia estendeu os braços, dizendo que ela realmente faria isso. Apenas deixe-o esperar e ver. Ela acrescentou que os Zirus Academia seria a maior instalação de treinamento de mago o mundo já tinha visto. Virian perguntou o que era Cyrus Academy na cidade de Ciro, observando que não era muito original. Virin cutucou a garota com um sorriso. Cynthia disse que não poderia ligar para o Gedski e uma escola Ralph de magos, acrescentando que ele poderia se considerar sortudo se algum de seus descendentes conseguiu entrar em sua academia.
Miriam disse que entendeu que ele estava brincando. O elfo virou-se bruscamente para a garota. Ele levantou a mão na frente de si mesmo, dizendo que, então, ele esperava o sucesso da Academia Zirus. Cynthia sorriu timidamente, dizendo que esperava por isso. A garota olhou atentamente. Tyrian virou na outra direção. A garota observou enquanto o elfo caminhava na frente dela. Ela estendeu a mão para ele. A menina de cabelos castanhos olhou para Virian com medo. Sangue pingou na frente dos pés da menina. O elfo virou atrás dele, dizendo que ele era o velho lá, pedindo a ela para não ficar para trás. Cynthia olhou para sua mão ensanguentada com horror. Virian acordou de seu sono ouvindo um grito alto. O comandante saiu do escritório, enquanto os soldados corriam pelo corredor, perguntando o que estava acontecendo. O velho olhou para o guarda com preocupação. O soldado disse que não tinha certeza, mas aparentemente alguém estava gritando no chão abaixo deles. O velho disse que não deveria haver ninguém lá. Os olhos do comandante se arregalaram de horror. Gritando o nome de Ana, o protagonista correu para o portão. O soldado agarrou a mão do protagonista, perguntando o que ele estava fazendo lá. E que ele não sabia. Houve um estado de emergência na cidade. Arthur olhou para o soldado, dizendo que o comandante Viriano o havia enviado. Ele pegou sua mão pedindo-lhe para abrir o portão. O homem desviou o olhar com desagrado, dizendo que sim, claro. O comandante Viriano tinha enviado a gracinha magra, adicionando isso: se ele fosse apenas o filho de um nobre fugindo de casa, então esta não era a melhor hora ou lugar. Arthur fechou os olhos e exalou pesadamente. Os lutadores olharam para a frente com horror, enquanto o homem mantinha os olhos fechados. O homem disse a um Aston Scrum para levar o menino de volta. Como ele não queria civis lá. Os guardas olharam para cima em choque. Arthur disse que se eles não abrissem os portões, ele iria quebrar a luz. O protagonista, montando seu voou para fora do prédio. Eles voaram alto no céu. O protagonista olhou para a frente com uma expressão séria. Arthur cerrou os dentes, lembrando a imagem de Gideão. Sylvie caiu no chão. Arthur desmontou do dragão. O mago subiu a planície nevada. Ele se lembrou da imagem de Virian, que disse a ele que ele não poderia se culpar. O comandante e os lutadores caminharam pelo corredor. Tyrian disse a Arthur que não importa o que acontecesse, ele teve que seguir em frente. O comandante abriu as portas da sala. Virin disse a Arthur para não lutar, para consertar o passado. O velho olhou para o corpo mutilado com horror. Virin disse às empregadas para lutarem para criar um futuro melhor. O velho caiu de joelhos. O mago pensou que nunca tinha se visto como um herói justo salvando o mundo. E ele sempre lutou apenas para proteger aqueles com quem ele se importava. O comandante sentou-se no chão em frente à cama de Cynthia. Ele agarrou o rosto com as mãos e gritou alto. O protagonista olhou para a frente. Ele pensou que agora, depois de tudo o que tinha acontecido, ele tinha outro motivo. Arthur olhou para os navios que se aproximavam.
pensando que ele poderia corrigir seus erros. Os edifícios altos brilhavam neon. O menino estava vasculhando o castelo, dizendo que ele teria que fazer isso um pouco mais. Cinza pediu-lhe para se apressar antes que alguém os visse. O menino olhou para Nico. A morena disse a ele para apenas ficar de guarda, já que ele estava quase terminando. Cinza perguntou se ele tinha certeza de que tudo ficaria bem. Nico girou a maçaneta dizendo que é claro. Ele sorriu feliz, gritando para ele se curvar diante de seu poder. Cinza perguntou em um sussurro: ele poderia ser mais alto. A morena abriu a porta, sussurrando para ele se curvar diante de seu poder. Os meninos vasculharam a casa. A loira abriu uma gaveta, pensando que ele havia se convencido que esta era uma medida necessária. A morena sacudiu joias em uma bolsa com um sorriso. Cinza notou que roubara alguém. Não importa o quão rico ele fosse, foi demais para ele. A loira se olhou no espelho, pensando que o orfanato estava em jogo. Ele colocou o espelho na bolsa, observando que eles precisavam do dinheiro. Nico olhou para o amigo com um sorriso, perguntando se ele estava pronto. O menino, com uma expressão séria, disse que ele estava pronto e eles poderiam ir. Noite estava se espalhando pela cidade. Os meninos caminharam por um beco. Guei perguntou se eles poderiam confiar naquele cara com certeza. E quem compraria bugigangas de crianças de 12 anos de qualquer maneira? Nico disse que não fez perguntas. E ele não fez perguntas. Era simples e, além disso, ele estava pagando em dinheiro. Havia uma luz amarela na casa. A morena bateu na porta. Ele estufou as bochechas. Nico fez uma expressão pomposa. Um careca abriu a porta. A morena olhou para o homem, com uma expressão arrogante. O homem disse que ele era um garoto teimoso. E pelo que viu, agarrou seu amigo. A morena disse que ele só estava lá para carregar as mercadorias. Os meninos entraram no prédio. O homem disse a eles para fecharem a porta atrás deles. Cinza cobriu o nariz com a mão. Da fumaça, a cria morena olhou para o amigo, dizendo que ele iria arrumar tudo e, por enquanto, deixe-o olhar em volta. Cinza olhou ao redor da sala. Ele olhou para o homem fumante com perplexidade. Nico olhou para o homem, examinando as joias com um sorriso. Cinza pegou um livro, perguntando se era uma técnica de controle Kai antiga. Cinza folheou as páginas dos livros. O loiro olhou para o amigo com medo. Nico perguntou se ele encontrou algo interessante. A loira disse que ele não. Os meninos olharam para o homem, que disseram que poderiam aguentar se quisessem. O barman limpou os copos, dizendo que ninguém presente foi capaz de ler os escritos e que estava apenas acumulando poeira. O menino perguntou se isso era verdade. O moreno abriu as mãos olhando para o amigo. O barman olhou para os meninos saindo. Os meninos caminharam em uma chuva forte. Cinza perguntou a Nico se ele lhe dissesse por que ele o trouxe junto, observando que ele parecia estar indo muito bem por conta própria. Cinza apertou os olhos e olhou para trás. Nico sorriu para o amigo, dizendo que pelo menos ele conseguiu o livro de graça, perguntando se não era mais divertido com dois.
Guez disse que eles estavam sendo seguidos. A loira desviou o olhar, dizendo que eles eram os fumantes da loja. 2 caras estavam seguindo os meninos. Cinza olhou para a frente com uma expressão séria, dizendo que eles precisavam virar à direita no próximo beco e depois correr. Os meninos estavam correndo através de poças. Eles correram rapidamente pelo beco. Cinza escalou a parede enquanto Nick estava olhando para trás. A loira pulou no chão, enquanto Nico ainda estava subindo. A morena se sentou, rangendo os dentes. Guez disse que eles precisavam correr mais rápido. Chuva pinga através das poças. Os meninos se esconderam atrás de uma lata de lixo. O loiro agarrou o amigo pela mochila, dizendo a ele para parar. Um homem com uma expressão maluca no rosto olhou por trás da lixeira, dizendo que ele os encontrou. Os meninos olharam para o vilão com medo. A loira puxou seu amigo em sua direção. Nico olhou para o homem com medo. Quando Guei gritou para ele correr, a loira bateu na mão do homem com um pedaço de... Seus olhos se arregalaram. Cinza olhou para trás, olhando para o amigo deitado. Ele cerrou os dentes. Cinza escolhido a bolsa da mochila na frente dele, perguntando o que eles vieram. A loira estava fugindo de seus perseguidores. Ele abaixou o olhar. Então Cinza olhou para o lado. O loiro ficou de costas para a parede. Ele virou a cabeça olhando para seu perseguidor, sua boca ligeiramente aberta. Cinza chutou a lata em direção ao homem. A morena tropeçou na lata, caindo no chão. A loira ricocheteou nas costas do homem, pulando em direção à parede. A loira caiu no chão. Ele notou o reflexo do vilão em uma poça. O homem balançou o punho para o menino, chamando-o de pirralho ágil. Os olhos de Guei brilharam quando ele balançou o punho. Ele deu um soco no rosto de seu perseguidor. A morena caminhou até seu camarada, olhando para ele em confusão. Os meninos estavam respirando pesadamente, tendo rompido com os homens. Nico sorriu e cutucou Cinza no ombro. Ele disse que é por isso que ele não foi sozinho, dizendo se ele pudesse se ver esvoaçando como aqueles reis em duelos. Cinza desviou o olhar em confusão, dizendo que ele nem percebeu o que fez. E tudo de repente ficou tão lento. Nico lembrou-se de Cinza segurando muitos pratos. Ele disse que era o mesmo quando Pavia jogou pratos, observando que ele pegou tantos e não piscou. Graça sarcasticamente, observou que isso tinha tudo a ver com a luta. Nico suspirou pesadamente, dizendo que ele entenderia logo. A porta rangeu aberta. Nico. Disseram que tinham que entrar antes que alguém acordasse. Os meninos subiram as escadas em silêncio. Os olhos de Nicto se arregalaram de horror quando ele ouviu um rangido alto. Ele olhou para o Cinza pressionando o dedo nos lábios. Cinza pediu desculpas à morena. Os meninos continuaram a subir lentamente. A diretora perguntou aos meninos se eles pudessem poupá-la um minuto. Os meninos desviaram o olhar com medo. Nico disse com certeza, pedindo-lhes para esperar um segundo. Cinza perguntou ao amigo se ele achava que ela sabia. Nico disse que queria dizer que era impossível. Mas eles estavam falando sobre a feiticeira.
Os meninos olharam cautelosamente dentro do escritório. A diretora olhou para os meninos com uma expressão ameaçadora. A loira olhou para a feiticeira surpresa. Ela disse que gostaria de apresentar para a nova garota. A garota sentou-se com a cabeça baixa. A diretora disse que era Cecília. Gwen olhou para a séria Cecília. A diretora disse que ela tinha a idade deles, esperando que eles pudessem se tornar amigos. Os raios brilhantes do sol brilharam no rosto de Arthur. O protagonista abriu os olhos. Ele se sentou da cama. O protagonista acariciou a adormecida Seonvin, pensando que ele não tinha sonhado com sua vida passada. Por muito tempo ele desviou o olhar com um olhar sonolento. Arthur estava sentado na cama olhando pela janela. Arthur continuou sentado imóvel quando houve uma batida em sua porta. A empregada disse que eles poderiam entrar. Arthur começou a se levantar da cama quando um lutador ficou na frente dele. O homem de cabelos castanhos disse que o ponto de encontro havia sido finalmente decidido. O homem de cabelos castanhos ficou na frente do mago, com um olhar ameaçador dizendo que o comandante Viriano pediu para começar os preparativos. Arthur perguntou que tipo de preparativos. O protagonista e o lutador desviaram o olhar. As empregadas entraram na sala, segurando roupas em suas mãos. As empregadas se curvaram timidamente. Seonvi perguntou a Arthur se alguma das jovens que parecia gostar dele chamou sua atenção, ou se ele estava interessado apenas em princesas. O mago olhou para Seonvi com irritação, dizendo a ela para não pensar que ele não iria chutá-la na frente de todas aquelas pessoas. O protagonista saiu para o corredor. Arthur mudou para uma roupa bonita. Torian disse quão irritantemente bom ele parecia naquela roupa. O velho colocou o braço em volta de Arthur, dizendo a ele para lembrá-lo de tirar algumas fotos. Medos dele mais tarde, para que ele tivesse um suborno para a Tessa. Arthur disse que eles deveriam ter vindo com o mais confortável uniforme. Mais velho olhou para trás dizendo que era hora de seguir em frente. Os caras passaram pelo portão. O protagonista seguiu o velho. Ele pensou que Virian provavelmente havia se acalmado um pouco após a morte da diretora Cynthia. Notando que ele era forte, como deveria ser, os meninos saíram, onde um belo pôr do sol era visível. A empregada pensou que até ele estava preocupado sobre como Wichan chegou ao diretor e foi assustador. Imagine o que Virian estava passando. O comandante olhou para trás com um olhar sério, perguntando se ele estivesse pronto para se encontrar com os representantes retrô. O protagonista olhou para o velho com um olhar sério. Ele perguntou se ele estava pronto, notando que ele sabia. Ele estava ansioso para encontrar os assassinos da diretora. Cynthia, o velho fechou os olhos e sorriu. Ele sugeriu que ele se concentrasse em voltar são e salvo, acrescentando que sua neta o enterraria vivo se alguma coisa acontecesse com ele. Arthur sorriu levemente. O mago se aproximou do velho com um largo sorriso, dizendo isso como se ele não fosse o primeiro a ser atingido. Virian disse que era mais uma razão para voltar em segurança. Virian olhou para trás dizendo que era hora de ir. O senhor e o comandante se aproximaram do penhasco. Então eles pularam
O protagonista se aproximou do penhasco. Ele pulou no ar. Sylvie pulou, emitindo uma aura roxa. O senhor e o comandante estavam flutuando em um dourado. Esfera relâmpago roxo apareceu no espaço. Um enorme dragão estava pairando acima da esfera. Arthur estava montando o dragão negro de Sylvie. Os caras estavam pairando acima do chão. Eles estavam se movendo rapidamente pelo céu. O protagonista olhou para frente, com uma expressão séria. Sylvie olhou para o protagonista, perguntando se ele estava bem. Arthur disse que estava tudo bem. Observando que ele ainda não conseguia se acostumar com ela, chamando-o pelo nome Sylvie, levantou a cabeça com orgulho, dizendo que seu avô havia dito que ela deveria manter sua dignidade de dragão. Arthur disse que tinha certeza de que havia contado muito a ela. O mago olhou para baixo com olhos estreitos. Ele se lembrou de estar em frente aos portões dourados. Os portões se abriram na frente do protagonista. Arthur pensou que, no seu último dia de treino em Afiadas, Lord Indra o chamou. O protagonista ficou com um olhar ameaçador. Ele pensou que nada poderia surpreendê-lo mais. Os olhos de Arthur se arregalaram. Ele ficou de costas para o senhor. A boca da empregada se abriu de surpresa. Meyer fechou os olhos e sorriu amplamente. O senhor disse que tinha certeza de que conhecia com sua esposa Maya. A menina cumprimentou Arthur. E Draf descansou a cabeça na mão, dizendo que sem a ajuda de Maya, não haveria sentido em eles praticarem. Maya disse que ela só lhe deu um pouco de orientação. Nada mais. O protagonista ficou de costas, olhando para a frente. Ele pensou que a aparência de Meyer tinha definitivamente chocou-o e Draf levantou a mão. O protagonista olhou para a frente em choque. Arthur observou que, depois de ouvir a última mensagem de Lord Indra, ele teve que repensar tudo o que ele estava trabalhando. A empregada olhou para Winston confusa. O senhor olhou para os meninos com uma expressão séria. O senhor olhou para o mago, dizendo que esperava seguir seu conselho. Sério, a boca de Indra se abriu um pouco. Virian olhou para o protagonista, dizendo que eles estavam quase lá, acrescentando que eles deveriam estar em guarda. O velho balançou a cabeça, dizendo que ele ainda pensava que, vindo para aquela reunião com um grupo tão pequeno, foi uma má ideia. Alder disse que se o enviado fizesse algo contra eles, ele teria todo o direito de intervir. Os meninos estavam flutuando na esfera dourada. Alder disse que, considerando tudo que Vetra tinha feito antes, reprodução mestiço-azuras, criando mutantes e agora navios. O comandante olhou para longe. Com um olhar sério, ele disse que não podia imaginar quanto tempo a Grona vinha planejando isso, acrescentando que para ele esta guerra era apenas um jogo. Alder olhou para o velho com um olhar sério. Ele disse que enquanto o chão fosse proibido para participar pessoalmente da guerra, ele decidiu ser a mão todo-poderosa, movendo os peões no tabuleiro de xadrez. Pelo menos suas peças. Ondred pressionou os lábios juntos. Virian perguntou quem estava no controle do lado deles. O velho olhou para a frente.
O senhor perguntou se ele era o único liderando esta guerra. Ele não era. O comandante ficou de costas para a distância, dizendo que pelo menos foi o que ele disse a si mesmo. À noite os meninos continuaram a se mover acima do solo.